Olá, pessoal. Meu nome é Fátima Vasques, sou professora e vim aqui para falar de um curso muito especial, que é a terapia de esquema. Ela tem como objetivo aprofundar o seu conhecimento em várias técnicas cognitivas, vivenciais e comportamentais. É uma ampliação da terapia cognitiva comportamental. Eu faço parte do ambulatório do Hospital das Clínicas em transtornos de impulso, sou psicóloga e tenho vários capítulos de livros escritos. Gostaria muito que você pudesse ficar atento o máximo que você puder para que você conheça de fato e amplie o seu treinamento em terapia dos esquemas. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre os fundamentos em terapia do esquema. Isso é altamente importante porque, na realidade, vocês vão ter um pouco da como foi desenvolvida a terapia de esquema. Quando você pensa na terapia de esquema, ela é uma proposta que foi integradora e foi desenvolvida por Jeffrey Young e colegas entre 1990 a 1999. E ela amplia significativamente os conceitos cognitivos comportamentais tradicionais. Gente, isso é muito importante. Quem foi Jeffrey Young? Jeffrey Young é um professor do Departamento de Psiquiatria da Columbia University, fundador do Centro de Terapia Cognitiva de Nova York e Connecticut, fundador do Instituto de Terapia do Esquema em Nova York. Ele tem diversos trabalhos com Aaron Beck e outros pesquisadores da terapia cognitiva. Bom, para que Jeffrey Young pudesse ter um movimento em relação à terapia do esquema, ele acabou estudando e vendo e sofrendo várias influências de outras abordagens. A primeira abordagem que ele sofre influência é a cognitivo-comportamental. Uma outra que eu diria para vocês que é a base da terapia do esquema é a teoria do apego de Bowlby. Nós vamos falar sobre isso, e isso é muito importante que você entenda. Ele também sofreu influência da abordagem psicanalítica, da terapia cognitiva de Riley, da terapia dos esquemas pessoais de Horowitz e da terapia focada na emoção. Isso implica, gente, que quando você começa a entender um pouco dessa terapia cognitiva, você tem que entender um pouco do que cada abordagem dessa traz e como que o Young, a partir desses estudos, desenvolve a terapia do esquema. Bom, esse homem que está aqui, ele é altamente conhecido, né? Ele é da terapia cognitiva comportamental. Ele é o Beck. E o Beck, ele traz um modelo cognitivo onde ele coloca que a situação em si não influencia a nós, mas o que influencia a situação? Né? A forma que a gente interpreta essa situação, a forma que a gente significa essa situação. E isso vai implicar que nós vamos ter algumas reações emocionais, comportamentais e fisiológicas. Mas da onde vem esse pensamento? Esse pensamento vem daquilo que Beck chama das nossas crenças centrais, que são desenvolvidas ao longo da nossa história e que sofrem repetições ao longo da nossa história. Então, essas crenças, elas trazem juízos de valor, ou seja, a gente forma o que Beck chama de tríade cognitiva. O que é a tríade cognitiva? É a visão que eu tenho sobre mim, é a visão que eu tenho sobre o outro e o mundo, e é a visão que eu tenho do meu futuro. Tá? O Young pega esse modelo cognitivo e ele vai ampliando esse modelo. Por quê? Embora a gente saiba que as nossas crenças centrais elas são formadas na infância, o Beck ele não explica necessariamente de que forma elas são formadas. Já Young traz, né, como eu falei para vocês, um contexto muito importante que é a relação de apego. A relação de apego é ali que as nossas crenças são formadas. Um pouco mais na frente eu vou explicar isso, como isso acontece. Tá? A partir do modelo cognitivo, ele começa a trazer um pouco
da história do modelo psicodinâmico, ou seja, Freud tinha um dado muito importante que ele colocava que as nossas origens na infância, elas necessariamente determinavam como nós seríamos, né? E, evidentemente, o Freud começa a explorar toda essa origem na infância. Freud tem algo tão importante também que ele foca na relação terapêutica. A relação terapêutica é altamente importante, porque é a partir do vínculo terapêutico que o processo da terapia inicia. E ele usa também algo que a terapia do esquema, vocês vão ver, que ela também utiliza, que ele chama de reparação parental limitada e confrontação empática. A reparação parental limitada, gente, é algo muito importante, porque faz com que o terapeuta, junto com o paciente, consigam reparar os vínculos que foram formados na infância, né? Dando uma nova conotação, dando um novo significado para aquele contexto. A confrontação empática implica que o indivíduo, de alguma forma, ele necessariamente tem que fazer um movimento. Tá? Embora nós, enquanto terapeutas, tenhamos que empatizar com esse paciente, entendendo plenamente como ele se sente naquele momento, nós também temos que confrontá-lo. Porque é a partir do confronto, né, que pode ocorrer o quê? Determinadas mudanças. Isso implica, né, que Freud falava o seguinte, que todo o processo terapêutico enfatizaria o insight, ou seja, como foi o processamento do trauma, né? E a partir desse processamento, o indivíduo tem um insight para que ele consiga modificar todo o seu processo de vida. Uma das coisas muito importantes que a psicodinâmica fala está ligada à transferência e à contra-transferência. O que é isso, gente? Nós estamos numa relação, né, paciente e terapeuta. Automaticamente, pode existir uma transferência do paciente para você e uma contra-transferência do terapeuta para o paciente. Isso é muito importante que o próprio terapeuta comece a perceber esse movimento, né? E outra, né, é a partir disso tudo, né, que a gente começa a entender a estrutura da personalidade. Então, o Jung, de alguma forma, ele começa a perceber esses contextos, e aí, um pouquinho lá na frente, nós vamos perceber quais são as diferenças e quais são as semelhanças com cada uma dessas abordagens. Evidentemente que quando a gente pensa na terapia do esquema relacionada à terapia psicodinâmica, nós vamos ver o seguinte, a posição ativa do terapeuta versus a neutralidade do psicanalista. O que eu quero dizer com isso? Que o terapeuta, na abordagem da terapia do esquema, ele é muito mais ativo do que na psicodinâmica. Na psicodinâmica existe a ideia de neutralidade. O terapeuta pouco fala, pouco se relaciona dentro do processo terapêutico. Uma das dados principais é que na abordagem psicodinâmica, o que ocorre é que Freud se baseava nas pulsões sexuais e agressivas instintivas. Isso não ocorre na terapia do esquema. A terapia do esquema, ela vai se basear muito mais nas necessidades emocionais fundamentais do paciente. Necessidades essas que são universais, em termos de segurança, proteção, afeto, validação emocional e outras mais que eu vou falar um pouco mais lá na frente. E um contexto principal é a coerência cognitiva. Tá? Na coerência cognitiva, o indivíduo amplia o processo de cognição mais o processo emocional. Existe uma coerência entre esses dois contextos. Freud falava em mecanismos de defesa, e Jung fala em estilos de enfrentamento. Ou seja, nós estamos falando da mesma coisa, só que com um nome diferenciado. Isso implica, gente,
que na psicodinâmica o terapeuta é mais passivo. Na terapia do esquema, nós somos mais integradores. Isso implica que nós utilizamos muito mais técnicas de imagens, dramatizações e utilizamos também algo que se chama tarefa de casa. A ideia é que o paciente possa se colocar no meio que ele vive, aprendendo todo o processo que ele tem dentro do consultório. Bom, chegamos naquilo que é mais importante na terapia do esquema, a teoria do apego. A teoria do apego ela foi desenvolvida por Bowlby e pela Unsworth. O que fala a teoria do apego? Em primeiro lugar, gente, ela tem um impacto super importante na terapia do esquema. Ela, quando o Jung começa a estudá-la, tá? Ela traz algo que a gente pode pensar que, principalmente nos transtornos de personalidade, e naquele que é mais específico, transtorno de personalidade borderline. No transtorno de personalidade borderline, o indivíduo tem um esquema que a gente chama de abandono. Tá? Então, para a gente poder entender isso, nós vamos começar a entender através da teoria do apego. Né? Então, o Bowlby, ele tem uma ideia de que a teoria do apego, ele começa a estudar a partir dos modelos da etologia, dos sistemas e da psicanálise. O que quer dizer isso? Né? Bowlby coloca o seu principal preceito são os seres humanos, mas ele também estudou outros animais. Né? Tanto o ser humano como outros animais têm um instinto de vínculo que visa estabelecer com a mãe ou com a figura de vínculo um relacionamento estável. Ou seja, nós temos que ter, na relação com os nossos pais ou na relação com os nossos cuidadores, a ideia de que nós temos um apego seguro, que nós vamos ser protegidos, que nós vamos receber afeto, que nós vamos receber segurança, né? Principalmente proteção. E isso ele percebe tanto nos seres humanos, como quando ele estudou o comportamento animal. Então, ele afirma que nós temos que ter um vínculo estável com a mãe ou com aquela pessoa que nos cuida. Esse vínculo estável, gente, é uma necessidade emocional básica que vai preceder e promover a nossa independência. Ou seja, é a partir desse vínculo que nós vamos nos sentir seguros para lidar com o mundo, que nós vamos ter autonomia, que nós vamos ter validação, que vamos nos validar, que vamos ter limites realistas. Então, a noção de Bowlby, né, dos modelos de funcionamento interno, vai coincidir muito com aquilo que a gente chama na terapia do esquema de esquemas desadaptativos remotos. Ou seja, nós, na relação com os nossos pais, não tivemos ou não conseguimos ter aquilo que a gente chama de apego seguro. Bom, o que é um apego seguro, gente? Primeiro, os nossos pais têm que prestar atenção. O que isso quer dizer? É essencial que os nossos pais ou os nossos cuidadores aprendam a reconhecer os sinais que sugerem que o bebê está incomodado. Um outro contexto no apego seguro, ser responsivo. A criança deve estar consciente que os pais a percebem. Percebem quando ela está sofrendo, percebem quando ela tem um mal-estar e que vão responder de forma adequada ou de modo adequado às suas necessidades. Ser consistente, o que isso quer dizer? Né? É atuar sempre da mesma forma, percebendo as necessidades do seu filho. Demonstrar aceitação
quando ele está incomodado, demonstrar aceitação quando ele chora, demonstrar aceitação quando ele faz alguma coisa que ele necessita dos cuidados. A mãe, no apego seguro, tá? Que é a primeira pessoa que todos nós temos um relacionamento, ela vem com a ideia de consolar esse bebê. Então, o apego seguro, gente, faz com que exista um conteúdo amigável com essa mãe. Essa mãe faz com que essa criança consiga explorar o ambiente estranho. Essa mãe faz com que essa criança, quando ela estiver se relacionando com outras pessoas, tá? Ela possa contar com essa mãe, ela possa se sentir segura, ela possa se sentir protegida. E por algum motivo, quando acontece alguma coisa essa criança, e essa criança se volta para a mãe, ela se permite a ser consolada por essa mãe. Então, o apego seguro é altamente importante para a nossa autonomia, para a nossa independência, principalmente para a formação da nossa identidade. Mas nós não temos só o apego seguro, né? Nós podemos ter pais, mães, que têm um apego evitante. O que é esse apego evitante? Ele pode fazer com que a pessoa afetada crie padrões de ansiedade e, com isso, entre num conteúdo de evitação. Então, outras atitudes que o ajudem a se sentir protegida quando a carência antecipada, ou seja, tá? Esse apego evitante, você nunca sabe quando a sua mãe vai estar ali. Ou seja, no apego evitador, a criança evita a mãe. Chorar não adianta, porque essa mãe não vem cuidar. Ela não pede socorro, porque, na realidade, ao longo do tempo, ela vai aprendendo que não adianta. Ela fica aflita em determinados momentos, mas ela não vai pedir socorro. Por que ela não vai pedir socorro? Tá? Ela vai disfarçar, porque ela acredita que essa mãe nunca está ali. Né? Então, muitas vezes, a criança finge que não sofre, reprime suas necessidades emocionais. As mães, normalmente, nesse apego evitante, ou nesse apego evitativo, são muito pouco sensíveis. A criança nunca sabe se essa mãe está ou não está. Normalmente, elas são cuidadas por outras pessoas, que podem formar vínculos mais saudáveis com essas outras pessoas. Mas, dentro da relação com essa mãe, ela percebe que essa mãe nunca está em casa. Muitas vezes, essa mãe viaja muito e a criança se sente só. Mas nós temos mais um apego, o que a gente chama de apego ambivalente. É o apego ansioso ambivalente. O que quer dizer isso? Normalmente, as crianças têm pais que não tinham reações emocionais previsíveis ou constantes. Elas receberam reações inconsistentes às suas demandas. O que eu quero dizer com isso? Tá? A criança chorava no berço, né, e essa mãe não vinha. Né? 2 horas depois, essa criança chorava no berço e essa mãe vinha. Tá? Então, ela acabava nunca sabendo como que essa mãe ia aparecer ou não ia aparecer. Tá? Então, o bebê ele vai se tornar cada vez mais dependente dessa mãe. Mas, ao mesmo tempo, é um bebê altamente ansioso, porque ele nunca sabe como ele vai ser recebido, né? Como ele vai ser atendido. Então, quando ele está próximo da mãe, ele se agarra a essa mãe com muita força. Qualquer tipo de separação leva essa criança a sofrer e a chorar por esse movimento. Quando essa mãe retorna, essa criança fica brava. Por que ela fica brava? Porque ela não consegue lidar com essa separação, porque ela nunca sabe como essa mãe vai estar. Então, ela atua, normalmente a criança, ela fica num conteúdo que a gente chama dicotômico, entre amor e raiva. E ela mistura muito, eu quero estar, mas eu ignoro essa mãe. Tá? Então,
Quando você pensa na terapia, na teoria do apego, ela é altamente importante para que a gente possa entender como nós formamos os nossos esquemas, formamos a visão que a gente tem da gente, formamos a visão de futuro, formamos a visão do outro e do mundo a partir dos nossos relacionamentos com os nossos pais. Num primeiro momento, com a nossa cuidadora, que pode ser a mãe ou outra pessoa.